Certa noite, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi despertado por um sonho incomum. Um jovem escravo hebreu, de nome Daniel, foi chamado para interpretar o sonho. Em seu sonho, o rei viu uma estátua gigante feita de ouro, prata, bronze e ferro, com os pés de ferro misturado com barro. Você é nosso convidado para mais um estudo da Palavra de Deus aqui conosco, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Bom Sucesso, em Gravataí. Eu sou José Flores, sou ancião desta igreja e convido você para mais um estudo da Palavra de Deus. Nesse momento, vamos estudar na Bíblia o capítulo 8 de Daniel. Nós estamos fazendo um estudo agora das profecias iniciais, das profecias de Daniel, e depois nós vamos fazer as profecias de Apocalipse. Então convido você, abra sua Bíblia aí no capítulo 8 de Daniel. Vamos lá? Vem comigo ali. Aqui no capítulo 8, então, diz aqui, e nessa época já era o ano 538 a.C., Daniel tinha 80 anos nessa época. Então ele diz aqui que no terceiro reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tive no princípio. Qual é o princípio que ele está dizendo? O capítulo 7, onde tem ali os 4 animais. Depois ele continua ali andando e no verso 3 ele fala sobre um carneiro com 2 chifres. Quem é esse carneiro com 2 chifres? O carneiro com 2 chifres é um reinado. É o mesmo reinado que mostra um urso que levanta em um dos lados mais alto, que tem 3 costelas na boca, lembram? A gente estudou sobre isso. É o mesmo reino, os medos e os persas. Então, assim como o urso levanta mais alto para um lado, persa, medo. Assim como o carneiro tem um chifre mais alto que o outro, medo mais baixo, persa mais alto. Então, por quê? Porque os persas eram mais poderosos que os medos, mas estavam juntos naquela batalha como uma coalizão ali. E continua em frente o texto. Tá? E diz ali então que esse carneiro, os medos e os persas, né, eles davam marradas, quer dizer que eles iam em frente para onde? Para o ocidente, para o norte e para o sul. Para Daniel, que estava em Babilônia escrevendo, o ocidente para ele era quem? O ocidente para ele era a Europa. Para o norte, a Escandinávia, e para o sul, a região de Jerusalém. Ele não fala para o oriente, e não era aonde os reinos foram. O único reino que foi para o oriente foram os gregos. E ele continua ali então. E ninguém podia lhe resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim engrandecia. Então, o governo, o Império Persa, ele avançava para o norte da Babilônia, para o sul da Babilônia e para o ocidente, que para eles seria a Europa. Tá? Dava amarradas ali. E ninguém podia resistir. Até que, no próximo verso, aparece um outro animal. E olha o animal que aparece aqui no outro verso. Vamos ver? O próximo verso ali é o verso 4. Vi então o carneiro, né? O verso 5. Estando eu observando, Daniel observando, eis que um bode. Tá? Detalhe, irmãos, detalhe, amigos. Um bode, ele é um animal rápido, mas ao mesmo tempo ele é um animal brabo. Ele é muito violento. Tá? E diz o bode ali, ó. Ali, um bode. Tá? Que vinha da onde? Vinha do ocidente. Tá? Vinha do ocidente. Ora, se
se Daniel está em Babilônia, que é hoje o Iraque, e para ele esse bode está vindo do Ocidente, que para ele é a Europa, a Grécia, para ele, fica no Ocidente. Então por isso que ele está dizendo que o bode que ele está vendo está vindo do Ocidente. Entenderam? Tá? Diz ali então, e vinha do Ocidente, no meio do 5, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Então ele vinha tão rápido, mas tão rápido que ele nem tocava o chão, de tão rápido, ele voava. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Ora, na profecia, animal é um reino. Tá? Animal é um reino. Chifre é poder. Então por isso que o carneiro tem 2 chifres, porque são 2 poderes, medos e persas, sendo que um poder mais forte que o outro. O bode vem do ocidente, da Grécia, em direção aonde Daniel está, que é a Babilônia. O bode voa rápido, que nem toca o chão, quer dizer o quê? Ele é muito rápido. E tem um chifre grande notável, quer dizer que é um chifre, um grande poder. Quem é esse chifre de grande poder? Este reino aqui simboliza quem? A Grécia. E quem era o grande líder da Grécia? O grande líder da Grécia era Alexandre, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, aos 23 anos, ele mandava, ele era o rei do mundo conhecido, aos 23 anos. Ele sim, ele veio do Ocidente, invadiu o Norte, invadiu o Sul e foi até o Oriente, até onde podia, que no caso dele ele foi até a Índia. Como Alexandre não tinha herdeiros, não tinha filhos, até porque ele era jovem demais, lá ele se casou com a princesa indiana, na qual ele teve um filho, mas esse filho morreu. E depois, como ele estava muito tempo fora do seu país natal, o seu exército queria voltar para casa. Disse: Alexandre, você já conquistou tudo, não tem mais nada. Vai aonde? Vai atravessar o mar e ir para o Japão? Vamos voltar. Então eles começam a voltar. Na volta ele pega uma doença e no caminho de volta ele pega uma doença e morre. Antes de morrer então ele entrega o seu trono, o seu reinado para seus 4 generais, que nós vamos agora estudar sobre eles. Continuando ali, né? Dirigiu-se então o carneiro, que tinha os 2 chifres, que tinham diante do rio, e correu contra ele e o seu poder. E aí eles lutaram, né? Ali o verso 7 mostra a luta entre Grécia e Medo-Pérsia. Vamos avançar. Verso 8, o bode se engrandeceu de sobremaneira. Claro que se engrandeceu. Assim como o carneiro dava amarrada somente para o ocidente, para o norte e para o sul, não era tão grande quanto aquele que veio do ocidente, foi para o norte, foi para o sul e foi até o oriente, até onde poderia ir. Então por isso que o seu reino engrandeceu-se muito grande. Tá? Continuando ali, no 8, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Ora, como é que quebrou o grande chifre? Foi quando o próprio Alexandre morreu. Isso foi, ele tinha já 27 anos, parece, 27 a 28 anos, 29 anos, uma coisa assim, agora não falha a memória. Ele morreu, na volta para casa ele morreu. Antes disso, então, ele dividiu. Primeiro, antes de morrer, ele era tão poderoso que ele chegou a dizer o seguinte, que quando ele morresse, como ele não tinha filhos, ele iria entregar o seu reino ao seu cavalo. Tá? O cavalo dele, que era um grande cavalo branco, seria o grande herdeiro do seu reino. De tão grande reino que ele tinha e de tão jovem também que ele era. E, olha, eu não tenho herdeiros, então eu vou entregar o meu reino ao meu cavalo. Tá? Mas não era bem assim, que tinha os planos dos que o acompanhavam. Tá? Então, verso 8. Quebrou-se-lhe o grande chifre, que é o quê? É quando Alexandre morre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Perceberam? O grande chifre que Alexandre quebra e cai, morreu. No lugar dele sai 4, que vão para os 4 cantos do céu, norte, sul, leste e oeste. Esses 4 são os 4 generais, que são quem? Tá? São Licímaco, Seleuco, Ptolomeu e Cassandro. São os 4 generais. Eu tenho uma colinha aqui na minha Bíblia para mostrar para vocês qual era o poder desses generais. Deixa eu achar minha colinha aqui, até para vocês poderem anotar aí, quem estiver acompanhando. Tá? E olha só minha colinha, aqui é minha colinha. Diz ali então, por exemplo, Ptolomeu, ele ficou com Chipre, Fenícia, Cária, Cirene, Egito, Lídia, Cilecíria e Palestina. Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia.
Licímaco ficou com a Trácia, a Bitínia e a Ásia. E Seleuco ficou com todo o restante do mundo conhecido e dominado pela Grécia, Síria e Babilônia. Então quer dizer que ele ficou com a parte maior. Seleuco então ficou com a parte bem maior. Tá? Esses aqui são os 4 generais. Eles se repartiram. Olha, vamos entregar esse reinado todo aqui, metade do mundo, né, para o cavalo dele. Vamos dividir entre nós, tá? E vamos cada um ter o nosso próprio reino. Por isso que no lugar de um chifre grande saíram 4. Por quê? Porque como cada general pegou uma região para si, eles viraram reinos. E para ser reino tem que ter o quê? Um chifre. Chifre é poder. Tá? Continuando lá. Tá? No verso 9. Tá? De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Tá? Cresceu até atingir os exércitos do céu e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Ora, perceberam aqui que de um desses chifres saiu um outro pequeno que se tornou grande. Tá? Se tornou grande para onde? Tá? Para onde? Ó? Para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Ora, quem está escrevendo? É Daniel. Aonde? Na Babilônia, que é o Iraque. Então, o sul de Daniel é aonde? O sul de Daniel é a região aqui da Grécia, Turquia, Itália. Tá? Depois, o sul, tá? O oriente, que é para o outro lado, Rússia e aquela região ali. Tá? E para a terra gloriosa. Onde fica a terra gloriosa? A terra gloriosa é Jerusalém, toda aquela região dos judeus onde está Jerusalém. Tá? Quem é esse chifre pequeno que saiu ali? Roma. Tá? Roma saiu deles ali. Tá? Continuando. Sim, engrandeceu-se até o príncipe dos exércitos e dele tirou o sacrifício diário. Perceberam? Por que sabemos que é Roma? Porque esse chifre que nasceu, tá? ele atingiu os céus e alguns dos exércitos e lançou por terra e os pisou. Foi então o que? A perseguição contra os cristãos. Engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe dos exércitos? É Jesus. E dele, de Jesus, tirou o sacrifício diário, quando foi que Cristo foi morto na cruz. E o santuário foi deitado abaixo. Ora, qual foi o poder político daquela época que fez tudo isso? Quem? Roma. Foi Roma que perseguiu os cristãos, foi Roma que crucificou a Cristo, foi Roma que destruiu o santuário. Tá? Então, por isso nós sabemos que esse chifre que sai dali é Roma. Continuando. Tá? Depois nós vamos ali para o verso 13. Tá bom? Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão assoladora da visão na qual é entregue o santuário dos seus exércitos a quem foram pisados? Ora, o que ele está vendo ali? Ele está vendo que de um dos generais saiu um chifre menor que tornou-se Roma, que perseguiu os cristãos, crucificou a Jesus, destruiu o santuário, fez a Inquisição, matou milhões e milhões de cristãos em toda a Inquisição de Roma papal. Então vem e pergunta, vem cá, até quando vai acontecer isso aí? Até quando vai durar isso aí? Então ele responde, no verso 14, tá? Até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ora, até 2300 tardes e manhãs, nós sabemos, irmãos e amigos, um dia na Bíblia, se for profético, é um ano. Então se são 2300 tardes e manhãs, tarde e manhã é um dia, então são 2300 anos. Essa contagem de 2300 anos, ela começa quando? Em 457 a.C. E ela vai até 1798, aqui, 1798. E depois ela persiste até 1844, porque são 3 períodos. O primeiro período, o segundo período e o terceiro período. O período maior, que são os de 2.300 anos, começam em 457 e termina em 2.300 depois de 457. Isso dá o quê? 1844. Tá? Agora, continuando ali. São 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Ora, mas que santuário? Vamos estudar isso para um outro dia, que seria o estudo sobre o santuário. Tá? E diz então ali, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se apresentou diante de mim um como aparece de homem, era um anjo. E eu ouvi uma voz dizendo,
entre as margens do Lai, era um rio, a qual gritou dizendo: Gabriel, era um anjo, dá a entender a visão a este. Então, alguém diz: olha, Gabriel, que é um anjo, vai até Daniel e faz ele entender a visão, porque ele não está entendendo nada. E realmente, se hoje, nos nossos dias de hoje, já é difícil de entender, imagina Daniel naquele tempo, tá? Em torno de quase 600 anos antes de Cristo, 2.300 anos. Então depois nós vamos pular aqui para o verso 9, já semana que vem, e no capítulo 9 nós vamos dar uma entrada mais profunda nesse assunto dos 2.300 anos, tá? Na semana que vem, no capítulo 9, ele vai entrar mais profundamente nesse verso, do verso 14 do capítulo 8, tá? Então vamos adiantar um pouquinho, depois semana que vem a gente volta aqui, tá? Veio pois para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão refere-se ao tempo do fim. Entendeu? Olha, filho do homem, não se preocupa, não fique apavorado. Isso que você está assistindo aqui não é para agora, não é para o seu tempo. Isso é para o tempo do fim, não é para muito tempo. Isso nós vamos perceber um estudo mais aprofundado disso no capítulo 12 de Daniel, tá? A palavra dele veio comigo, então caí de sentidos por rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me pôs em pé onde eu achava, tá? Dá uma puladinha agora, você também pode pular para o verso 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas, tá? Um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Quem será esse rei especialista em intrigas? Quem será? Eu tenho aqui na minha colinha, tá? Em 538 depois de Cristo, tá? Em 538 depois de Cristo, houve um concílio chamado Concílio de Latrão. Naquele concílio de Latrão, tá, decidiu-se então sobre a perseguição aos cristãos por causa da aceitação da fé. Muitos confundem com o concílio de Nicéia de 7 de março de 321. Alguns historiadores falam 325. Lá, alguns chegam ao ponto de dizer que foi lá naquele concílio que se decidiu sobre a questão especificamente da guarda do sábado. Mas não foi. O concílio de Nicéia foi utilizado para resolver a questão de Ário, o bispo de Alexandria. Tá? Ário, bispo de Alexandria, do terceiro século, ele levantou uma tese de que Jesus não era Deus em pé de igualdade com Deus. Tá? Então, ele criou então o conhecimento e a doutrina do arianismo, que hoje é pregado e tem como doutrina nas Testemunhas de Jeová. Os Testemunhos de Jeová, eles têm a doutrina de Ário. Ário, que era bispo de Alexandria no terceiro século. Ele foi o grande motivo pela causa do concílio de Nicéia. Lá no concílio de Nicéia também decidiu-se a questão da divindade de Cristo. Tá? E quem tiver acesso ao relatório do concílio de Nicéia, eu tenho em casa um relatório do concílio de Nicéia, tá? Onde fala ali sobre a divindade de Jesus. Então não tem nada a ver com a questão do sábado que alguns falam. Em 538 depois de Cristo, sim, é que foi decidido a questão sobre o sábado, tá? Porque Domingos Constantino estava lá, ele era governador naquela época, ele era o rei, e ele queria impor uma terceira via. Então estavam discutindo lá, seguidores de Cristo estavam discutindo sobre a guarda do sábado na visão de Jesus. Os que não seguiam Jesus queriam que guardasse o sábado na visão de Moisés. E Domingos Constantino criou uma terceira via. Então criaram isso ali, o domingo. E colocou-se então uma perseguição papal. Então foi o início da Inquisição, 538 até 1798. Aqui nós temos um período de 1260 anos, tá? Onde tem profecias que falam em Apocalipse, falam em 1260 dias, e também em Daniel 12 fala um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, que seria 3 anos e meio, vezes os dias do ano, elevado isso a ano, então ficaria então 1260 anos, ou 1260 dias, tá? Por isso que então temos essa conta, de 538 a 1798. Não confunda 457 com 2300, é um período. 538 a 1798 é outro período, tá?
É como confundir 508 com 1698. Você não vai chegar a hora ponto algum. Você tem que fazer a conta 508 com 1290 ou 1335, porque aí são outros dois períodos diferentes. Tá? Isso já é para um estudo para quando nós chegarmos lá em Daniel 12. Aí nós vamos estudar esses outros períodos aí. Tá? Para encerrar aqui então, diz aqui no 25, verso 25, tá? Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. Nós estamos falando aqui de Roma papal. Tá? No seu coração se engrandecerá, destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Tá? Será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então é Deus que vai derrubar. Se você voltar um pouquinho aqui no verso 24, diz assim: grande é o seu poder. Está falando de quem? Roma papal. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará, quer dizer, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Aqui fala então o quê? Do que vai acontecer dentro do período de 538 a 1798, que foi o período da Inquisição. A Roma papal da Inquisição. Foi o que aconteceu aqui. Ok? Caminhando para o fim, fala então assim, no verso 26. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Aqui está o anjo falando para Daniel. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Daniel, o que você está vendo aqui, encerra aqui, não precisa se preocupar muito. Isso aqui é para tempo muito feio, muito para frente ainda. Encerra a visão aqui, encerra tudo. Tá? Nós vamos voltar nisso aqui no capítulo 12, viu? Nós vamos voltar. Tá? Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei, porque ele era funcionário público. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Perceberam? Mesmo durante o trabalho, ele continuava preocupado com aquela visão. Nós vamos perceber lá no capítulo 12 depois, que a Daniel chegou ao ponto de quase entrar em depressão por causa dessa visão aqui. E nós hoje, nos nossos dias, levamos tudo assim, de qualquer forma, nada se leva a sério, tudo é brincadeira, tudo de qualquer forma. Se você for cristão, está aguardando a bendita esperança, pare de tratar as coisas de Deus como brincadeira. As igrejas de hoje em dia, onde tinham grandes igrejas dotadas, hoje estão vazias. Cristãos inteiros largaram das igrejas e deram sua vaga para outros que vão tomar o seu lugar. Pegaram as suas coroas e deixaram no banco da igreja e foram viver as suas vidas por tão pouco tempo, para ter um breve momento de felicidade. Sendo que aos que ficaram na igreja foram sobrecarregados pelo trabalho, mas também foram sobrecarregados de bênçãos. E a eles é que vai ser dada a vitória da bendita esperança. Você que está assistindo esse vídeo aqui aí no YouTube, quer fazer parte do grupo da bendita esperança? Então não leve a religião a sério. Estude a Bíblia, aprenda cada vez mais, coloque tudo em prática, procure fontes boas, fontes primárias, não vá atrás de coisas que você vê por aí. Veja se realmente aquilo que está sendo dito é verdade. Se o que eu falei aqui não é verdade, então não assista. Não assista. Se você for inscrito, tire a sua inscrição, vá para onde você acha que é verdade. Ok? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva, compartilhe com seus amigos, faça um comentário e nos encontramos então semana que vem. Para encerrar, convido a você para curvar sua fronte e vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque podemos estudar a Tua palavra ainda nesse tempo de paz. Muito em breve, Senhor, as palavras de Daniel e tudo aquilo que ele viu vai ser colocado em prática. E em tudo, Senhor, vamos poder fazer parte disso. Nos agradecemos, Senhor, por Ti, por estar conosco, também acompanhando a quem está nos assistindo. Ser com eles, em nome de Jesus. Amém.